mercados estão mais agitados que nunca, com a hipótese de a terceira maior economia da zona euro poder ser a próxima peça do dominó a cair. Itália está na mira dos mercados. A Europa continua a adiar decisões para a crise da dívida soberana. Analisamos o assunto com António Gaspar, Joaquim Biacar Cruz, João Sobral e Pedro Fontes Falcão. Bom dia aos quatro e obrigada pela vossa presença. Começo aqui por si. É o facto de Itália surgir agora como o centro das atenções que vai ditar uma resposta europeia? Olá Maria, bom dia. Bom, a Itália já há algum tempo, não é? Eu recordo só aqui números de 2010, a dívida pública face ao PIB, Portugal é 93%, a Espanha 60%, a Grécia 142%, a Irlanda 96%, a Bélgica 96% e a Itália 119%. O que correspondia em termos de déficit para a Itália 4,6%, 9,1% para Portugal e para a Grécia 10,5% e para a Irlanda 32,4%. Ora bem, a situação da Itália já é uma situação antiga. O que está a acontecer agora, a meu ver, e a interpretação que eu faço neste momento, é que a Grécia não tem... é uma questão de tempo, quer dizer, o segundo pacote de ajuda à Grécia, ele pode ser efetivo dentro de algum tempo, dentro de 6 meses, começar a produzir efeitos, mas é uma questão de tempo. Eu acho, e aí penso que os mercados, e sobretudo os analistas financeiros, já perceberam que a situação da Grécia, e ontem, aliás, ontem à noite, esta manhã, uma das conclusões a que chegou, digamos, o Conselho da União Europeia Extraordinário, foi que, de facto, deve de haver algum reescalonamento da dívida grega, ou seja, alargamento do prazo e diminuição da taxa de juros. Porque já chegaram à conclusão que, de facto, é impraticável e a Grécia não consegue responder, quer dizer, está sufocada porque não há crescimento e o crescimento que geraria, naturalmente, um conjunto de rendimentos para poder pagar, digamos, os encargos, a amortização de capital e juros, a serviço da dívida que tem para com a União Europeia e para com o Fundo Monetário Internacional, já chegaram à conclusão que isso não pode ser. Naturalmente que a situação da Itália tornou-se explosiva, digamos, nestes dias, agora, esta semana, por aí começou-se a falar. Porquê? Porque há, digamos, um desencontro latente e efetivo entre o Berlusconi e o seu Ministro das Finanças, que já era, digamos, a situação de frição já existia há algum tempo, mas foi tornada pública agora na sexta-feira ou no sábado passado. Berlusconi não quer um plano de austeridade tão rigoroso. Ele está frontalmente contra o seu Ministro das Finanças. Repare, a Itália nós sabemos, por natureza, que tem destas coisas, quer dizer, portanto, tem situações que, à vista, digamos, da outra Europa, não são muito bem perceptíveis como é que as coisas acontecem. À semelhança do que se passa com Portugal também, um país do Sul. Não, mas são coisas diferentes, porque eu vi, e nós vimos, a contestação que teve aqui o primeiro-ministro anterior em Portugal, alguns, enfim, que se falaram, não foram provados, alguns escândalos que houve, pelo menos que falaram à volta dele, mas nada comparado com aquilo que se passa à volta do Berlusconi. E o que é facto é que os italianos, de forma maioritária, relativamente a todos os partidos, continuam a votar no Berlusconi. Portanto, isso não é de agora, quer dizer, é de há muito tempo que isso acontece. Portanto, eu acho que mesmo assim há uma diferença entre os portugueses, os gregos e os italianos, que são, digamos, são diferenças endémicas e eu acho que caem bem, porque nós somos povos diferentes. Mas para os países do Norte somos todos países do Sul. Não, eu acho que não. Somos países do Sul, a Europa do Sul é verdade, em termos, no todo, é mais desorganizada que a Europa do Norte. Eles têm uma organização completamente distinta da nossa, mas eu acredito que um povo do Norte não veja da mesma forma a Espanha, a Itália, Portugal e a Grécia. Não veem, quer dizer, veem no todo como países mais organizados. Agora, quer dizer, há diferenciações entre os países. Portanto, aquilo que eu penso, de facto, é que esta situação a que a Grécia chegou, que é uma situação irreversível sob o ponto de vista da recuperação como estava prevista, tem que haver, digamos, uma reformulação relativamente à dívida, prazos e taxa de juros, penso que já foi aceito esta noite pelo próprio, digamos, Conselho da União Europeia. Isso depois, que já era perceptível pelos mercados, e o conflito entre o Ministro das Finanças italiano e o Primeiro-Ministro italiano vieram, digamos, acentuar estes 119% da dívida pública face ao PIB. Repare, só a Grécia, em 2010, é que tinha um valor maior. E nós nunca tínhamos ouvido falar na Itália. É evidente que o déficit face ao PIB da Itália eram 4,6% em 2010, portanto, nos outros países eram todos, digamos, déficits muito maiores, mas era já muitíssimo preocupante quando, digamos, a dívida pública face ao PIB, ultrapassa os 100%. Agora, com este problema da Grécia, com Portugal, penso que irá cumprir, e esperamos todos que seja capaz de cumprir com aquilo que foi consagrado entre o Fundo Monetário Internacional e a União Europeia.
as atenções viraram-se de facto para a Itália. Uma solução credível para a Grécia será, de resto, o caminho para a saída desta crise? Sim, todos, Portugal obviamente incluído, ficaram de algum modo contentes com a notícia, que vamos ver se confirma, mas esperamos que sim, de um prolongamento da maturidade, portanto os países poderem pagar a sua dívida num prazo mais longo e a taxas menores. Obviamente aplicando-se isto, e o próprio Eurogrupo disse, aplicando-se à Grécia faz sentido e deverá aplicar-se também a Portugal e à Irlanda. Que obviamente para nós é importante, ou seja, o que é que aqui se passa? Há sempre a teoria do puxar a corda, deve-se puxar o máximo a corda possível para que os países realmente tomem medidas no caminho, esperemos que no caminho certo, mas sempre que se vê que a corda está quase a partir, tem que se dar um pouco de folga. Mas esse esticar de corda até agora não produziu bons resultados, ou produziu? Exatamente, como não tem produzido bons resultados, tem que estar agora a aumentar as maturidades e diminuir os juros. Mas é assim, de qualquer modo, eu acho que há algumas questões são importantes. A Grécia não tem nada a ver com o resto dos países. Infelizmente, estamos muitas vezes no pacote dos PIGS, não é? Um termo bastante infeliz, mas a Grécia claramente não tem nada a ver com a Irlanda, com Portugal e com a Espanha. Em relação à Itália, a Itália já há cerca de 2 décadas que tem uma dívida pública superior a 100%, o que teoricamente será sempre muito difícil para um país conseguir amortizar a sua dívida quando ela está acima de 100%, exceto se tiver taxas de crescimento elevada. E realmente nunca se fez nada em relação à Itália, quando já há cerca de 2 décadas que tem esta dívida elevada. O que é que acho que se aproveitou, e muito bem dito, este conflito entre Berlusconi e o seu Ministro das Finanças, e também porque sabemos que Berlusconi é de longe o primeiro-ministro ou chefe de Estado europeu com quem é mais difícil lidar, ou seja, é aquele que mais facilmente pode fazer birras, é aquele que mais facilmente pode ter reações irracionais, mais emocionais do que racionais, e tomar uma decisão que até seja prejudicial para o seu país no médio e longo prazo, simplesmente porque lhe deu na cabeça que teria que ser assim, e sendo ele, entre aspas, o rei Berlusconi em Itália, é difícil ir contra a opinião dele e conseguir convencê-lo de que se calhar terá que tomar outras medidas. Daí eu penso que a facilidade ou o interesse do ataque à Itália. É certo que não há dinheiro para salvar a terceira maior economia da zona euro. Pois não, bom dia, Maria. E se acredita que de facto vamos estar perante um quarto resgate, ou se as coisas vão ficar por aqui e que agora a Europa vai de facto agir em conformidade? Sim, 2 aspectos. Itália tem uma cultura e uma economia muito peculiar no seio da Europa. Eles têm uma capacidade extraordinária de internamente dar a volta a esse tipo de assuntos. Nós temos que notar que a dívida pública italiana era quase integralmente absorvida internamente pelas populações, pelas empresas. Não podemos esquecer a forma como a Itália deu a volta a grandes crises empresariais, grupos financeiros gigantescos que noutro país qualquer teriam simplesmente desabado e conseguiram dar a volta. Portanto, os italianos têm muito essa capacidade, até porque têm uma economia e não diria paralela, diria que tem uma economia que está algo, digamos, dissolvida no interior de todo aquele país e que gera fundos que depois vêm a resolver questões de uma forma quase inusitada. A questão que se coloca, por isso é que eu digo, não tem nada a ver com Grécia, não terá nada a ver com Portugal, e eu muito sinceramente duvido que eles venham a necessitar, tal como a Grécia ou Portugal necessitou desse tipo de financiamento. Até porque eu também duvido que eles permitam uma ingerência tal como nós permitimos e que a Grécia permitiu. E que claramente não dá pronto, tem resultados algo complicados. A reunião do Conselho de Ministros das Finanças de ontem só não seria, digamos, de rir, porque a situação é muito grave. Realmente chegar à conclusão que as medidas impostas à Grécia levaram a uma recessão é quase óbvio, não é necessário ser Ministro das Finanças, não é necessário ser grande teórico da economia para chegar a essa conclusão. Ontem, já muito tarde, houve uma notícia da Associated Press que nos leva a pensar e a ponderar.
os Estados Unidos terão até ao dia 2 de agosto para resolver a questão da solvabilidade de compromissos inadiáveis e não sabem como fazer, até porque politicamente há um bloqueio. O problema não é só do lado de cá, também está muito tudo a do lado de cair lá. ao mesmo tempo. Está tudo a cair ao mesmo tempo. O problema não é só na Europa. Pergunto-lhe, agora temos verificado sempre que Angela Merkel é, de resto, um grande entrave à resolução destas crises, porque é um país do Norte que trabalha e se opõe aos países do Sul que trabalham menos, é assim que se diz na Europa. Angela Merkel não quererá ficar para a história como uma pessoa que, no fundo, acabou com o projeto europeu. Isso será agora? Não, claro que não. Eu acho que o clique do downgrade que a Moody's fez a Portugal foi o maior clique político que houve na União Europeia nos últimos meses ou no último ano. E porquê? Porque todos os agentes políticos europeus estavam a acompanhar muito de perto o caso português. O Presidente da Comissão Europeia é português e não podemos subestimar essa questão e realmente nada tinha mudado de terrível que fosse para dar a razão àquele downgrade do rating. Nada porquê? Porque passou de um governo de maioria para um governo de maioria absoluta, aparentemente estável. Aparentemente as medidas que foram tomadas 3 dias antes até iam um pouco mais além do que as medidas que estavam na Troika. E, portanto, houve aqui razões inexplicáveis para a agência de rating fazer isso internacionalmente. E isso despertou toda a comunidade europeia do ponto de vista político e porque técnico já estava um pouco delineado. E as conclusões que nós tivemos ontem na reunião dos Ministros das Finanças foram um pouco conclusões como criar um grupo especial para acompanhar a Grécia, um grupo técnico, é óbvio, que carece disso. Relativamente às taxas de juros e aos prazos, que já falava, Sarkozy foi um dos primeiros a falar, como europeísta, que tinha que haver sermos mais razoáveis relativamente aos prazos exigidos a estes países e à ajuda financeira a estes países e relativamente às taxas de juros. E, no fundo, estas seriam, e no fundo, também, aquilo que seria todos os mecanismos políticos e financeiros que combatam a crise e o contágio europeu neste momento. E, portanto, tudo isto terá que ser reformulado. Aliás, Durão Barroso, já ontem na RTP, dizia nós vamos ter novas políticas. E também foi uma das reuniões dos técnicos. Hoje o Sr. Rompuy teve a reunião política de manhã, porque chamou o Presidente da Comissão Europeia, chamou o Presidente do Eurogrupo, chamou o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos e chama o Presidente do Banco Central Europeu. Portanto, depois dos técnicos, há reunião política sobre o assunto. Portanto, a Europa, neste momento, não está mesmo a brincar. E já percebeu, a Sra. Merkel percebeu que a crise de contágio e a crise sistémica da Europa está aqui. E, portanto, a Sra. Merkel também não sobrevive se isto não se resolver. Não sobrevive se isto se resolver. Agora, parece-me que isto, no fundo, também está aqui um bocadinho, a nível internacional, de fogo de artifício relativamente àquilo que é a morte anunciada dos Estados Unidos. E isso é claro. E nós já sabemos. Agora, as agências de rating tanto deram a Portugal um rating de Suíça que nós não merecíamos. Nós não merecíamos aquele rating extraordinário de Suíça e andámos aqui todos encantados, convencidos que éramos ótimos. Estávamos na Europa, pronto, entramos no paraíso, então podemos fazer tudo. Podemos nos endividar, podemos fazer disparates, podemos fazer engordar o Estado, podemos fazer essas coisas todas. Isso deixou de existir. E também não merecemos aquele rating lixo. Eu acho que não seria muito credível que as instituições europeias criassem agora à pressa, como o CDS, penso que defende, cá em Portugal e tudo mais, uma agência de rating em contraponto. Eu acho que ela tem que ser criada. E terá que haver uma política. E terá que ser independente. Terá que ser criada. Mas criar à pressa, não. Agora, o Banco Central Europeu e os principais bancos europeus fazerem da sua análise de risco, em nível de instituições financeiras e dos países, aquilo que as outras agências de rating fazem, isso é que vão ter que deixar de fazer. O que aconteceu? Nos últimos anos, a banca deixou de ter tantos credit analysts e deixou de ter equipas tão grandes de credit analyst e, no fundo, com fórmulas automáticas consoante os ratings, que as agências de rating haviam 3,
davam uma determinada nível a cada país ou a cada banco e, portanto, consoante isso faziam a fórmula e disponibilizavam fundos no mercado interbancário, etc. Deixando isso, e no fundo ainda está assente esse mecanismo. Agora temos que voltar aos velhos tempos. Voltar aos velhos tempos, a ver os relatórios de conta outra vez, ver os contextos e no fundo, engordar estas equipas de crédito analista. Não lembra a ninguém que o Banco Central Europeu tenha como base creditícia as agências de rating americanas. Tem que ter equipas próprias. Terá que ser o Banco Central Europeu, então, a fazer as suas próprias análises.